Você já se sentiu invisível? Como se não importasse o suficiente para as pessoas ao seu redor? Essa é a história de como um simples ato de bondade transformou completamente a vida de uma mulher. Mas não da forma que você imagina. Prepare-se, porque essa jornada vai te fazer rir, chorar e repensar tudo o que você acredita sobre orgulho, amor e aceitar ajuda. Se você também ama histórias que tocam o coração, deixa seu like e me conta nos comentários de onde você está assistindo. Vamos começar? Amanhã estava cinzenta quando Laura Mendes acordou naquele sábado. 24 anos, recém-formada em publicidade e há 5 meses sem conseguir um emprego decente. Ela olhou para o teto do seu apartamento minúsculo no bairro periférico e suspirou. Mais um dia comendo arroz com ovo. Mais um dia revisando o currículo pela 1000ª vez. Mais um dia tentando manter a esperança viva. Mas hoje era diferente. Hoje ela tinha uma missão. Sua irmã mais nova, Camila, ia se casar em 2 semanas. Camila, que sempre foi a bebê da família, a protegida, estava prestes a dar o grande passo com seu namorado de 7 anos. E Laura precisava desesperadamente de um vestido para não parecer a irmã fracassada que todos secretamente achavam que ela era. Não era sobre impressionar ninguém, era sobre dignidade, era sobre olhar no espelho e ver uma mulher que ainda tinha controle sobre alguma coisa na vida, mesmo que fosse apenas sua aparência por uma noite. Laura contou o dinheiro pela 3ª vez, naquela manhã, R$ 250. Eram todas as suas economias dos últimos 4 meses fazendo bicos como social media para pequenos negócios, que mal conseguiam pagar. Mas era o que ela tinha e teria que ser suficiente. A Boutique Essence ficava no shopping mais elegante da Zona Sul. Laura sabia que estava acima do seu orçamento antes mesmo de entrar. Mas uma amiga tinha mencionado que eles às vezes tinham peças em promoção. Às vezes, se você tivesse sorte, se as estrelas se alinhassem. A campainha discreta tocou quando ela empurrou a porta de vidro. Imediatamente, 3 vendedoras pararam o que estavam fazendo. E Laura sentiu aquele olhar. Aquele escaneamento rápido, de cima a baixo, que durava apenas 3 segundos. Mas dizia tudo. Tênis desgastados? Cheque. Jeans com a barra desfiada? Cheque. Bolsa velha, que já tinha visto dias melhores? Cheque. Laura respirou fundo e fingiu não notar. Ela tinha tanto direito de estar ali quanto qualquer outra pessoa. Dinheiro era dinheiro. Não importava se vinha de uma conta bancária gorda ou de trabalhos freelance mal pagos. Uma das vendedoras se aproximou. Seu nome era Patrícia, segundo o crachá dourado. Cabelos loiros impecáveis presos em um coque elegante, unhas perfeitamente feitas e um sorriso que não chegava nem perto dos olhos. Posso ajudá-la? A voz era educada, mas havia um tom ali. Um tom que Laura conhecia muito bem. O tom de você está no lugar errado, e ambas sabemos disso. Sim, estou procurando um vestido para um casamento. Laura respondeu mantendo a voz firme. Algo elegante, mas não muito formal. Minha irmã vai se casar e eu queria algo especial. Patrícia avaliou novamente, seus olhos parando brevemente no celular velho que Laura segurava. Entendo. Bem, nossos vestidos começam em R$ 280. Ela enfatizou o preço como se estivesse testando uma reação. Laura sentiu seu estômago apertar, mas manteve o rosto neutro. 280. Ela tinha 250, R$ 30 a menos. Tão perto, mas ainda insuficiente. Não tem nada por 250? Laura perguntou, odiando como a pergunta soou, como uma súplica. HMM, talvez, Patrícia disse, sem real interesse. Deixe-me ver o que temos. Ela guiou Laura
até uma arara no canto mais escuro da loja. Os vestidos ali eram bonitos, mas claramente os modelos que ninguém mais queria. Cores estranhas, cortes ultrapassados, tecidos que pareciam ásperos ao toque. Estes aqui estão na sua faixa, Patrícia disse, já se virando para ir embora. Foi então que Laura a viu, pendurada na vitrine principal, iluminada por um spot perfeito. Estava a coisa mais linda que ela já tinha visto. Um vestido na cor azul royal, com um decote elegante e uma saia que fluía como água. Não era vulgar, não era exagerado, era simplesmente perfeito. Aquele ali, Laura, disse, apontando. Posso experimentar aquele azul? Patrícia seguiu seu olhar e seu rosto se fechou instantaneamente. Aquele é um modelo exclusivo da nossa coleção Premium. Custa R$ 2.800. Eu só quero experimentar, Laura insistiu, sentindo suas bochechas corarem. Só para ver como fica. Olha, querida, Patrícia disse. E aquele querida foi como um tapa. Acho que você deveria focar em algo mais, dentro do seu orçamento. Tem uma Renner ali, a 3 quadras, que tem opções mais acessíveis. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Laura sentiu a humilhação se espalhar pelo seu corpo como fogo. Ali estava ela, sendo praticamente expulsa de uma loja porque não parecia ter dinheiro suficiente. A pior parte, Patrícia estava certa. Laura não tinha dinheiro suficiente, mas isso não tornava a situação menos degradante. Eu tenho dinheiro para comprar um vestido aqui, Laura disse, e sua voz saiu mais alta do que pretendia. E tenho o direito de, pelo menos, experimentar o que eu quiser. Desculpe, mas aquele vestido é apenas para clientes sérias, Patrícia retrucou, cruzando os braços. E foi nesse exato momento que a campainha da porta tocou novamente. O homem que entrou fez o oxigênio da sala simplesmente evaporar. Ele era alto, devia ter seus 30 e poucos anos, com cabelos escuros, perfeitamente penteados para trás, e um terno que gritava, feito sob medida por um alfaiate que cobra mais que seu aluguel. Mas não era só a aparência, era a aura, a forma como ele se movia com aquela confiança tranquila que fazia as pessoas instintivamente abrirem espaço. As 3 vendedoras se transformaram instantaneamente. Sorrisos genuínos surgiram, posturas se endireitaram, vozes se tornaram melodiosas. Senhor Cardoso! Patrícia praticamente cantou, abandonando Laura completamente. Que prazer revê-lo. O senhor está bem? Estou. Obrigado, ele respondeu, e sua voz era profunda, controlada, mas seus olhos não estavam em Patrícia. Estavam escaneando a cena toda. Laura, perto da arara de vestidos rejeitados. Patrícia, que claramente tinha acabado de abandoná-la no meio de uma frase. Com licença, ele disse, cortando o cumprimento efusivo de Patrícia. Vocês estavam atendendo esta moça? Patrícia piscou, confusa. Eu estava sim. Mas ela queria ver um vestido específico e você se recusou a mostrar. Ele completou. Não era uma pergunta, era uma afirmação. O rosto de Patrícia ficou pálido. Senhor Cardoso, eu posso explicar. Aquele vestido é muito caro e vocês são uma loja. Ele a interrompeu novamente, agora se aproximando de Laura. O trabalho de vocês é mostrar vestidos para clientes. Ou estou enganado? O silêncio que se seguiu foi tão constrangedor que Laura queria que o chão se abrisse e a engolisse. Por um lado, alguém estava defendendo ela. Por outro, ela não tinha pedido para ser defendida. Não tinha pedido para ser o centro dessa cena toda. Ele parou ao lado dela e Laura finalmente conseguiu olhar para ele direito. Olhos verdes, quase como esmeraldas, sob a luz da loja. E havia algo neles, uma intensidade que fez seu estômago dar um nó.
Você queria ver o vestido azul? Ele perguntou, sua voz suavizando completamente ao falar com ela. Laura acenou com a cabeça, não confiando em sua própria voz. Ele se virou para Patrícia. Tragam o vestido azul e qualquer outro que ela quiser experimentar. Mas, senhor, ela escolhe o que quiser, ele disse, tirando um cartão de crédito preto do bolso interno do paletó, um daqueles cartões sem limite que Laura só tinha visto em filmes. A conta é minha. Laura sentiu como se tivesse levado um choque elétrico. Espera, ela conseguiu dizer. O senhor não precisa fazer isso. Eu nem te conheço. Ele a olhou e havia algo nos olhos dele. Diversão? Curiosidade. Considere um protesto contra atendimento ruim ao cliente, ele disse. Detesto quando lojas julgam pessoas pela aparência. Mas isso é muito dinheiro, Laura protestou, mesmo que uma parte dela quisesse desesperadamente aceitar. Quando foi a última vez que alguém tinha feito algo assim por ela? Nunca. A resposta era nunca. É só um vestido, ele disse, dando de ombros, como se R$ 2.800 não fosse nada. E para ele, provavelmente não era. Laura deveria ter recusado. Toda a sua educação, todos os avisos sobre não aceitar coisas de estranhos. Tudo deveria estar gritando na sua cabeça naquele momento. Mas quando ela olhou para o rosto de Patrícia, ainda pálido e mortificado, e pensou em como seria satisfatório experimentar aquele vestido lindo, algo rebelde dentro dela acordou. Na verdade, ela disse, endireitando os ombros, acho que aceito sim. O sorriso dele foi devastador. Ótimo. Então vamos começar com o vestido azul. Os próximos 40 minutos foram surreais. Patrícia e as outras vendedoras trouxeram o vestido azul com cuidado reverente, como se fosse uma relíquia sagrada. Laura experimentou, saiu do provador e viu os olhos dele se arregalar levemente. Perfeito. Foi tudo que ele disse, mas a forma como disse fez o coração dela acelerar. Mas não parou por aí. Sapatos apareceram, uma bolsa pequena e elegante. Brincos delicados, cada item mais bonito que o anterior. E ele permaneceu ali o tempo todo, sentado em uma poltrona elegante, ocasionalmente olhando o celular, mas sempre observando quando ela saía do provador. Quando Patrícia somou tudo, o total deu R$ 4.200. R$ 4.200. Laura nunca tinha visto tanto dinheiro junto na vida. Ele entregou o cartão sem pestanejar. Isso é loucura, Laura murmurou enquanto Patrícia processava o pagamento, suas mãos tremendo, visivelmente de nervosismo. Por que você está fazendo isso por uma completa estranha? Ele a olhou e, pela primeira vez, ela viu algo mais profundo em seus olhos. Uma tristeza, talvez, ou solidão. Porque sei como é estar em uma sala cheia de gente que te julga antes mesmo de você abrir a boca, ele disse quietamente. E porque, às vezes, um gesto simples pode mudar o dia de alguém. Ou até mais que o dia. Antes que Laura pudesse responder, Patrícia voltou com as sacolas lindamente embaladas. Seu comportamento agora completamente transformado em obsequiosidade. Tudo pronto. Ela praticamente cantou. Foi um prazer atendê-la, senhorita. Laura, ela disse automaticamente. Laura Mendes. Laura, ele repetiu, como se estivesse testando o nome. Rafael Cardoso, já que agora não somos mais estranhos. Ele estendeu a mão e Laura apertou. Sua mão era quente, firme, e o aperto durou um segundo a mais do que seria estritamente necessário. Obrigada, Laura, disse Forcando-se, a olhar diretamente em seus olhos. Sério, obrigada por tudo isso. Por tudo? Foi um prazer, ele respondeu. E pelo tom de voz,
Parecia que ele realmente achava isso. Laura pegou suas sacolas que continham mais do que ela ganhava em 2 meses de trabalho, e se dirigiu à porta. Mas antes de sair, olhou para trás uma última vez. Rafael ainda estava lá, observando-a com uma expressão que ela não conseguia decifrar completamente. Havia curiosidade, sim, mas também algo mais. Um interesse, uma conexão. Aproveite o casamento, ele disse, acenando levemente. Vou aproveitar, Laura respondeu, sorrindo, e vou pensar em você. Cada vez que olhar para este vestido, as palavras saíram antes que ela pudesse filtrá-las. E assim que percebeu o que tinha dito, sentiu seu rosto pegar fogo. Soou tão íntimo, sugestivo, mas o sorriso dele apenas se alargou, e havia uma centelha divertida em seus olhos. Boa sorte com isso, ele disse. Laura saiu da loja flutuando, literalmente flutuando. Seus pés mal tocavam o chão enquanto caminhava pela calçada, apertando as sacolas contra o peito como se fossem tesouros. Foi só quando chegou ao ponto de ônibus que a realidade começou a se instalar. O que tinha acabado de acontecer? Um homem rico e absurdamente bonito tinha acabado de gastar mais de R$ 4.000 nela sem pensar 2 vezes. Isso era real? Isso era normal. Não, definitivamente não era normal. Mas sabe o que mais? Ela não se importava, porque pela primeira vez em meses ela se sentia vista, valorizada, bonita, e tudo por causa de um vestido azul e um estranho gentil que decidiu mudar seu dia. Quando Laura chegou em casa naquela noite, sua melhor amiga Isabela ligou imediatamente, como se tivesse um sexto sentido para drama. E aí, conseguiu o vestido? Isabela perguntou animadamente. Consegui, Laura respondeu, olhando para as sacolas espalhadas na sua cama. E você não vai acreditar na história que tenho para contar. Ela contou tudo. A loja, Patrícia e seu julgamento, Rafael Cardoso aparecendo como um cavaleiro de armadura reluzente, embora tecnicamente fosse um terno caro, e como ele tinha pagado por tudo sem pensar 2 vezes. Quando terminou, houve um silêncio do outro lado da linha. Isa, Laura chamou. Ainda está aí? Laura, Isabela disse lentamente. Você percebe que isso é completamente insano, certo? Homens ricos não simplesmente aparecem e pagam vestidos caros para estranhas. Eu sei, Laura concordou, mas foi exatamente isso que aconteceu. E ele não pediu nada em troca, nenhum número de telefone, nenhum convite para jantar. Laura parou para pensar. Não, ele não tinha pedido nada. Tinha simplesmente ajudado. E depois tinha se despedido. Nada, confirmou. Ele foi só gentil. Isabela fez um som pensativo. Bem, ou ele é o homem mais gentil do planeta, ou há algo mais nessa história. Que tipo de algo mais? Laura perguntou, sentindo uma pontada de apreensão. Não sei, Isabela admitiu, mas promete que vai ter cuidado? Não quero que ninguém se aproveite de você. Eu prometo, Laura disse. Mas mesmo enquanto falava, não pude evitar sorrir, porque a verdade era que ela não achava que Rafael estava tentando se aproveitar dela. Havia algo genuíno na maneira como ele tinha agido. Algo que ia além de um simples gesto de caridade. Laura passou o resto da noite tentando resolver esse mistério, virando-se na cama, incapaz de dormir. Sempre que fechava os olhos, via aquele sorriso, a maneira como os olhos dele tinham percorrido seu corpo quando ela tinha saído com o vestido azul. Será que ela ia vê-lo de novo? Provavelmente não. São Paulo era uma cidade enorme, com milhões de habitantes. As chances de cruzar com Rafael Cardoso novamente eram praticamente zero. O que era melhor assim, ela se disse. Ele tinha sido gentil, ela tinha ganhado um vestido lindo, e agora suas vidas seguiriam caminhos separados. Fim da história, exceto
que não era o fim. Porque 3 dias depois, Laura estava sentada na sala de espera da agência Momentum Creative, nervosa para sua entrevista de emprego, quando ouviu uma voz familiar. Laura, ela levantou os olhos e quase deixou a revista que estava folheando cair. Rafael Cardoso estava parado a poucos metros dela, usando outro terno impecável, desta vez em tom cinza-chumbo, com uma expressão de surpresa genuína no rosto. Rafael, Laura conseguiu dizer, sentindo seu coração disparar. O que você está fazendo aqui? Eu poderia perguntar o mesmo, ele disse, se aproximando. Havia um sorriso divertido em seus lábios. Mas deixe-me adivinhar. Entrevista de emprego? Laura sentiu seu rosto esquentar. Claro que ele teria que ver ela em um momento em que ela estava mais vulnerável, implorando por um emprego, ela admitiu, não vendo sentido em mentir. Tô aqui por uma vaga de assistente de marketing. Ele fez um som pensativo. E eu tô aqui para uma reunião com o dono da agência. Pequeno mundo. Pequeníssimo. Laura concordou, rindo nervosamente. Laura Mendes? Uma voz chamou. Laura se virou para ver uma mulher elegante de uns 50 anos saindo de um corredor. Sou Márcia Santos, diretora criativa. Pronta para a entrevista? Sim, senhora. Laura respondeu rapidamente, se levantando. Olhou de volta para Rafael. Foi bom te ver de novo. Igualmente, ele disse. E havia algo em seu olhar que a fez hesitar. Laura, boa sorte. A entrevista começou normalmente. Márcia fez as perguntas padrão sobre formação, experiência, objetivos profissionais. Laura mostrou seu portfólio, que incluía alguns projetos da faculdade e os trabalhos freelance que tinha feito nos últimos meses. Seu trabalho é interessante, Márcia comentou, folheando as páginas. Criativo, mas ainda precisa de mais refinamento, mais experiência prática. Eu sei, Laura admitiu. É exatamente por isso que estou aqui. Quero aprender, crescer, contribuir. Márcia assentiu. Bem, Laura, vou ser honesta. Temos outros candidatos para essa vaga. Alguns com mais experiência, mas há algo no seu trabalho que mostra potencial. Deixe-me conversar com minha equipe e entro em contato em alguns dias. Era a resposta diplomática padrão. Laura sabia disso, mas ela sorriu, agradeceu profissionalmente e saiu da sala. Estava caminhando de volta para a recepção, quando quase esbarrou em alguém, virando a esquina do corredor. Precisamos parar de nos encontrar assim. Rafael disse com um sorriso. As pessoas vão começar a pensar que estamos nos perseguindo. Laura riu, apesar do nervosismo. Se eu estivesse te perseguindo, seria muito mais sutil. É mesmo? Ele se inclinou contra a parede, cruzando os braços. Como seria? Bem, Laura disse, entrando na brincadeira, primeiro eu descobriria sua cafeteria favorita e, coincidentemente, apareceria lá todos os dias. Depois, deixaria cair alguns documentos perto de você. Estrategicamente, claro, para que você se sentisse compelido a me ajudar. Impressionante, ele disse, seus olhos brilhando. Você já pensou nisso antes? Talvez eu tenha assistido muitas comédias românticas, Laura admitiu. Ficaram em silêncio por um momento. E, de repente, todo o humor da situação evaporou, substituído por algo mais intenso. Ele estava olhando para ela de uma maneira que fazia seu estômago dar voltas. Como foi a entrevista? Ele perguntou, finalmente. Honestamente, acho que não consegui, Laura disse, dando de ombros. Mas tudo bem, tenho outras oportunidades. Você é formada em marketing? Ele perguntou, parecendo genuinamente interessado. Formei há 7 meses, mas o mercado está complicado. O mercado está sempre complicado. Rafael concordou, mas pessoas talentosas sempre encontram um lugar. E algo me diz que você é talentosa. Você nem viu meu trabalho direito. Não,
ele admitiu. Mas vi como você se comportou naquela loja. A maioria das pessoas teria aceito o tratamento ruim e ido embora. Você ficou e lutou pelo que queria. Isso fala muito sobre caráter. Laura não sabia o que dizer a isso. Não estava acostumada a elogios, especialmente de homens bonitos e bem-sucedidos. Obrigada, ela murmurou finalmente. Olha, Rafael disse, se afastando da parede, eu sei que acabamos de nos conhecer e isso pode parecer estranho, mas você gostaria de almoçar comigo? Agora, Laura piscou, surpresa. Almoçar? Sim, a menos que você tenha outros planos. Seus outros planos envolviam voltar para casa, comer macarrão instantâneo de novo e mandar mais currículos. Não era exatamente imperdível. Tudo bem, ela disse. Por que não? 15 minutos depois, estavam sentados em um restaurante italiano elegante a 2 quadras da agência. O tipo de lugar onde uma entrada custava o que Laura gastava em comida em uma semana inteira. Pode pedir o que quiser, Rafael disse, notando sua hesitação ao olhar o menu. Eu convidei, lembra? Você tem um hábito de pagar coisas para mim? Laura observou. Isso está começando a virar um padrão. Seria um padrão se acontecesse mais de 2 vezes. Ele retrucou. Estamos apenas em 2. Ainda há espaço para debate. Laura sorriu. Havia algo nele que a fazia sentir confortável, como se o conhecesse há mais tempo do que realmente conhecia. Pedimos a comida, um risoto de limão siciliano para ela e um filé ao molho madeira para ele. Enquanto esperavam, ele fez perguntas sobre sua vida, sua formação, seus sonhos. Você sempre quis trabalhar com marketing? Ele perguntou, tomando um gole de vinho tinto. Não sempre, Laura admitiu. Quando era criança, queria ser bailarina, mas então percebi que não tinha o físico nem a disciplina necessários. Então, isso foi descartado rapidamente. Ele riu. Bem, pelo menos você descobriu cedo. E você? Laura perguntou. Sempre quis ser empresário. Algo passou por seu rosto. Uma sombra fugaz. Na verdade, não, ele disse. Quando era jovem, queria ser arquiteto. Adorava desenhar, criar, imaginar espaços. Achava que seria uma vida tranquila e significativa. O que mudou? A vida? Rafael disse simplesmente. Meu pai tinha uma empresa de investimentos. Quando eu tinha 26 anos, ele sofreu um derrame. Tive que largar tudo e assumir os negócios. Ele se recuperou, mas nunca voltou a trabalhar. E eu descobri que era bom nisso, em investimentos, em negócios, em fazer dinheiro crescer. Você parece ter saudade da arquitetura, Laura observou gentilmente. Ele a olhou, surpreso. Por que diz isso? Porque quando você fala sobre desenhar e criar, seus olhos se iluminam, ela explicou. Mas quando fala sobre sua empresa, você parece cansado. Ninguém nunca me disse isso antes. Rafael admitiu, após um momento. Nem mesmo pessoas que me conhecem há anos. Talvez porque eu não te conheça há anos, Laura sugeriu. Às vezes é mais fácil ver as coisas claramente quando você não tem histórico com alguém. A comida chegou e conversaram enquanto comiam. Ele contou sobre a pressão de gerir uma empresa, sobre como cada decisão afetava a vida de tantas pessoas, sobre como raramente tirava um dia de folga. Parece solitário, Laura comentou. É, ele admitiu, olhando diretamente para ela. É muito solitário. Mas é a vida que você escolheu ou a vida que escolheram para mim? Ele disse, quietamente. Laura não sabia o que dizer a isso. Então simplesmente estendeu a mão e tocou a dele brevemente através da mesa. Um gesto pequeno, mas ele pareceu apreciar. Quando terminaram o almoço, Rafael insistiu em pagar, ignorando os protestos dela. Da próxima vez você paga, ele disse enquanto saíam do restaurante. Da próxima vez? Laura repetiu, seu coração acelerando.
Você está presumindo que haverá uma próxima vez? Estou esperando. Ele corrigiu, virando-se para encará-la. Se você quiser, é claro. Estavam parados na calçada, pessoas passando ao redor deles, mas parecia como se estivessem em sua própria bolha. Eu sim, Laura disse finalmente. Eu gostaria disso. O sorriso dele foi radiante. Trocaram números de telefone e havia uma eletricidade no ar, enquanto Laura digitava seu contato no celular dele. Te vejo em breve, Rafael disse. E Laura, para de se preocupar tanto com as entrevistas, a empresa certa vai te encontrar. Como você pode ter tanta certeza? Porque se eu tivesse uma vaga disponível, ele disse, já teria te contratado no momento em que te vi discutindo com aquela vendedora. Com isso, ele acenou e entrou em um carro preto que estava estacionado ali perto. Laura ficou parada na calçada por um longo momento, depois que ele partiu, ainda processando tudo. Tinha saído de casa, esperando apenas uma entrevista de emprego. Em vez disso, tinha almoçado com um homem fascinante que parecia genuinamente interessado nela. Não no seu currículo, não nas suas conquistas, mas nela. O sábado do casamento de Camila chegou com um céu azul perfeito e uma ansiedade que fez Laura acordar 2 horas antes do alarme. Ela passou a manhã toda se arrumando meticulosamente, unhas feitas em casa, pintadas de azul royal para combinar, cabelo em cachos soltos que caíam sobre os ombros, maquiagem mais elaborada do que o normal, com um batom nude elegante. Quando finalmente vestiu o vestido azul e colocou os sapatos ou russey no espelho e quase não se reconheceu. Parecia glamourosa, confiante, como alguém que sabia exatamente quem era, se ao menos fosse verdade. A cerimônia foi linda. Camila estava radiante em seu vestido de noiva, e quando ela e o noivo, Felipe, trocaram votos, Laura sentiu lágrimas nos olhos. Era o tipo de amor puro que ela sempre tinha sonhado para si mesma. Após a cerimônia, todos seguiram para o salão de festas. Um espaço elegante com lustres de cristal e mesas belamente decoradas. A festa começou com os tradicionais discursos, seguidos pelo jantar. A comida era deliciosa, o vinho estava fluindo e aos poucos Laura começou a relaxar e aproveitar. Foi durante a dança dos noivos que seu telefone vibrou, uma mensagem de Rafael. Como está o casamento? Está arrasando com o vestido azul? Laura sorriu involuntariamente. A festa está linda. E sim, o vestido está causando. Muito obrigada novamente. A resposta veio quase imediatamente. Adoraria ver isso pessoalmente. Onde é o casamento? Ela digitou o nome do salão e enviou. Por que você não está planejando aparecer aqui? Tá? Talvez. Depende. Você gostaria que eu aparecesse? Laura olhou para o telefone, seu coração agora batendo mais rápido. Seria completamente louco se ele aparecesse. Mas uma parte grande dela queria exatamente isso. E se eu disser que sim, então eu diria que estou a caminho. Laura largou o telefone tão rápido que quase o derrubou. Ele estava vindo. Rafael Cardoso estava realmente vindo ao casamento da sua irmã. Os 40 minutos seguintes foram uma tortura. Laura tentava prestar atenção nas conversas, dançar quando a puxavam para a pista, rir das piadas, mas sua mente estava completamente focada na porta de entrada. Foi quando estava na pista de dança, fingindo se divertir com uma música animada, que viu a porta se abrir. E lá estava ele. Rafael entrou no salão com a mesma confiança tranquila que tinha na loja de vestidos. Usava um terno escuro impecável, sem gravata, o botão superior da camisa aberto de forma casual. Seus olhos percorreram o salão até encontrá-la, e quando seus olhares se encontraram, ele sorriu. O estômago de Laura fez um duplo mortal. Ela saiu da pista e caminhou até ele,
consciente de que várias pessoas estavam olhando. Rafael Cardoso era reconhecível, pelo menos para quem acompanhava o mundo dos negócios. Você veio mesmo? Laura disse quando chegou perto dele. Disse que viria. Ele respondeu, seus olhos percorrendo seu corpo lentamente. E valeu cada quilômetro. Esse vestido... Laura, você está deslumbrante. Obrigada, ela murmurou, sentindo seu rosto esquentar. E obrigada por vir. Sei que isso é completamente insano. Insano é a palavra perfeita. Ele concordou com um sorriso. Mas eu não faria isso se não quisesse. Laura o apresentou aos noivos. E Rafael foi absolutamente encantador, parabenizando-os genuinamente e até oferecendo um presente generoso que fez os olhos de Felipe quase saltarem. Você não precisava fazer isso. Laura protestou quando voltaram para a pista. Eu queria, ele disse simplesmente. Sua irmã parece especial. Qualquer pessoa importante para você é importante para mim. Como ela deveria responder a isso? A festa continuou e Rafael se misturou perfeitamente. Conversou com a família de Laura, dançou com ela várias vezes e geralmente se comportou como se pertencesse ali. Foi durante uma música lenta que as coisas mudaram. Estavam dançando juntos, a mão dela na dele, a outra mão dele descansando respeitosamente na cintura dela. A proximidade era intoxicante. Posso te fazer uma pergunta? Ele disse suavemente. Claro. Por que você não tem um namorado? Ele perguntou. Uma mulher como você. É difícil acreditar que esteja solteira. Laura riu sem humor. Acredite, não é por falta de vontade, é só que nunca funcionou. Os caras parecem querer apenas diversão, nada profundo. E o que você quer? Algo real, ela admitiu. Algo que vale a pena. Não quero jogos. Quero alguém que me veja. Sabe, não apenas como eu pareço, mas quem eu realmente sou. Ele ficou quieto por um momento, sua mão apertando levemente a cintura dela. E você acha que eu te vejo? Ele perguntou, sua voz baixa. Quem você realmente é? Laura olhou para ele, para aqueles olhos verdes que pareciam ver direto através dela. Acho que sim, disse honestamente. Ou, pelo menos você está tentando, e isso é mais do que a maioria faz. Laura, ele começou, mas foi interrompido por um estrondo. Viraram para ver que um dos garçons tinha derrubado uma bandeja inteira de taças. Vidro e líquido se espalharam pelo chão. Acho que isso é nosso sinal para sair daqui, Rafael sugeriu. Você gostaria de dar uma volta? Respirar um pouco? Sim, Laura concordou imediatamente. Por favor. Saíram do salão e foram para o jardim externo. Era uma noite linda, com estrelas brilhando e uma brisa suave. Caminharam em silêncio por alguns minutos, apenas aproveitando a tranquilidade. Posso te contar algo? Rafael disse finalmente. Claro. Quando te vi naquela loja, ele começou... Não foi apenas caridade. Foi... Você me lembrou de alguém? De quem? De mim mesmo? Ele admitiu. Há muito tempo, quando estava começando, tentando provar meu valor. Sei como é ser julgado pela aparência. Ser subestimado. E quando vi você lutando por seu direito de simplesmente experimentar um vestido, vi coragem. E eu me interessei. Interessou em mim? Laura repetiu, seu coração acelerando. Sim, ele confirmou, parando e se virando para encará-la. Eu sei que acabamos de nos conhecer. Sei que isso provavelmente parece loucura, mas há algo em você, Laura. Algo que me faz querer saber mais, passar tempo com você, conversar com você, fazer você sorrir. Laura ficou sem palavras. Ninguém nunca tinha dito algo assim para ela. Eu começou, mas as palavras não vinham. Você não precisa dizer nada agora, ele disse rapidamente. Só queria que você soubesse. Rafael, Laura interrompeu. Cala a boca. Ele piscou, surpreso. O quê? Cala a boca e me beija.
O sorriso que ele deu foi lento e devastador. Com prazer, ele se inclinou e a beijou, suas mãos envolvendo o rosto dela suavemente. O beijo foi perfeito, não agressivo ou desesperado. Foi doce e profundo e cheio de promessa. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Uau! Laura murmurou. Uau! Rafael concordou, descansando sua testa na dela. Isso foi incrível. Ela terminou. Ficaram ali por um longo momento, apenas se abraçando sob as estrelas. Deveríamos voltar, Laura disse finalmente, relutante, antes que Camila mande uma busca. Provavelmente, ele concordou, mas não se moveu. Rafael, obrigada por vir hoje, por aparecer, por me ver, por tudo. Não me agradeça, ele disse suavemente. Estar aqui com você é exatamente onde eu quero estar. Voltaram para a festa de mãos dadas, e se alguém notou, não comentaram. Mas Camila deu a Laura um olhar conhecedor que dizia claramente: nós vamos conversar sobre isso depois. O resto da noite passou em um borrão agradável. Laura dançou mais com Rafael, conversaram com outros convidados, e geralmente se comportaram como um casal, mesmo que tecnicamente não fossem. Quando a festa finalmente terminou perto da meia-noite, Rafael insistiu em levá-la para casa. É tarde, e você está linda demais para pegar um táxi, ele argumentou. Você acha que taxistas atacam mulheres bem vestidas? Laura brincou. Não, ele disse seriamente. Mas eu quero garantir que você chegue em casa em segurança. Me deixe fazer isso. Como ela poderia recusar? O carro dele era exatamente como Laura esperava. Um sedã preto luxuoso, com interior de couro que provavelmente custava mais do que ela ganharia em uma década. O trajeto até seu apartamento foi curto demais. Conversaram sobre a festa, sobre como Camila e Felipe pareciam felizes. Quando pararam em frente ao prédio de Laura, ela sentiu uma pontada de constrangimento. Seu apartamento ficava em um bairro simples, em um edifício velho que definitivamente já tinha visto dias melhores. É aqui, ela disse, tentando não soar defensiva. Não é muito, mas é meu. É perfeito, Rafael disse, olhando para o prédio sem nenhum julgamento. Posso te acompanhar até a porta? Seria rude se eu dissesse não? Seria. Ele concordou com um sorriso. Saíram do carro e ele a acompanhou até a entrada. Pararam em frente à porta e, de repente, tudo pareceu muito mais real. Este não era um conto de fadas. Isso era a vida real. E amanhã ela ainda estaria desempregada. Ainda estaria lutando. Ainda estaria sendo ela. Eu me diverti muito. Hoje Rafael disse, quebrando o silêncio. Obrigado por me deixar fazer parte do dia especial da sua irmã. Eu que agradeço. Laura respondeu. Por tudo, pelo vestido, pelo almoço, por aparecer hoje. Você tem sido incrível. Laura, ele disse, pegando as mãos dela, eu quero te ver de novo. Oficialmente, um encontro de verdade. O que você acha? Acho que eu adoraria isso, ela respondeu, sorrindo. Ótimo, ele pareceu genuinamente aliviado. Que tal jantar na próxima semana? Perfeito. Ele se inclinou e a beijou novamente, suave e doce. Quando se afastou, seus olhos estavam brilhando. Boa noite, Laura. Boa noite, Rafael. Laura assistiu enquanto ele voltava para o carro e dirigia embora, acenando uma última vez antes de virar à esquina. Quando fechou a porta atrás de si, não pôde evitar sorrir como uma idiota. Seu telefone tocou uma mensagem de Camila, preciso de detalhes. Todos os detalhes. Amanhã, café da manhã, meu apartamento. Não aceito, não como resposta. Laura riu, digitando uma resposta rápida. Tá bem, mas prepare um café forte. Vai ser uma conversa longa. O café da manhã com Camila no domingo foi exatamente o interrogatório que Laura esperava. Sua irmã
a fez sentar na mesa da cozinha do apartamento, que agora dividia com Felipe, serviu café, pão de queijo caseiro e suco de laranja, e então se sentou na frente dela com aquele olhar determinado. Então Camila começou tomando um gole de café. Rafael Cardoso, no meu casamento, como seu acompanhante, explique. Laura passou a próxima hora contando tudo: o reencontro na agência, o almoço, as mensagens, o convite impulsivo para a festa, o beijo no jardim. Camila ouvia com os olhos arregalados, ocasionalmente interrompendo com exclamações de não acredito. E isso é tão romântico. Então, vocês vão jantar essa semana? Camila perguntou quando Laura terminou. Sim, Laura confirmou, sentindo borboletas no estômago só de pensar. Ele disse que vai me mandar uma mensagem para combinarmos os detalhes. Laura, Camila disse, sua voz ficando séria. Você gosta dele de verdade, não é? Não era uma pergunta, mas Laura respondeu mesmo assim. Eu acho que sim. É muito cedo para dizer, mas há algo nele. Camila, ele me faz sentir vista, valorizada, como se eu importasse. Você importa, Camila disse firmemente. Sempre importou. Só precisava de alguém para te lembrar disso. Laura voltou para casa naquela tarde se sentindo esperançosa, mas também assustada. O que ela estava fazendo? Rafael e ela eram de mundos completamente diferentes. Ele tinha dinheiro, sucesso, conexões. Ela tinha dívidas, desemprego e um futuro incerto. Como isso poderia dar certo? Passou a segunda-feira toda nervosa, verificando o telefone a cada 5 minutos, esperando uma mensagem de Rafael. Nada. Na terça-feira, começou a se preocupar. Será que ele tinha mudado de ideia? Será que tinha percebido que ela era diferente demais dele? Foi só na quarta-feira que ele finalmente mandou uma mensagem. Desculpe o silêncio. Semana caótica no trabalho. Ainda quer jantar? Que tal sexta-noite? Laura respondeu, talvez rápido demais. Sexta está perfeito. Onde nos encontramos? Vou te buscar às 8. Use algo bonito, mas não tão bonito quanto o vestido azul. Nada pode superar aquilo. Laura sorriu para o telefone. Vou tentar meu melhor. Sexta-feira chegou e Laura estava um desastre de nervos. Passou o dia inteiro decidindo o que vestir, experimentando combinações diferentes até seu quarto parecer uma loja após um furacão. Finalmente decidiu por um vestido preto simples que tinha comprado em liquidação meses atrás. Não era tão sofisticado quanto o vestido azul, mas a fazia parecer elegante e adulta. Às 8 em ponto, a campainha tocou. Laura abriu a porta e lá estava ele, lindo em um blazer escuro e calças sociais, segurando um buquê de lírios brancos. Para você, ele disse, entregando as flores. Espero que goste de lírios. São lindos, Laura disse, sentindo seu coração derreter. Obrigada. Deixe-me só colocá-los na água rapidamente. O restaurante para o qual ele a levou era exatamente o tipo de lugar que Laura só tinha visto em revistas. Elegante, com iluminação suave, garçons em uniformes impecáveis e uma carta de vinhos provavelmente mais longa que seu currículo. Rafael, Laura sussurrou quando se sentaram. Esse lugar parece muito caro. Não se preocupe com isso, ele disse, pegando o menu. Quero que você aproveite a noite. Laura tentou relaxar, mas era difícil não se sentir deslocada. As outras pessoas no restaurante pareciam pertencer ali, com suas roupas de grife e joias que brilhavam sob as luzes. Você está quieta, Rafael observou depois que fizeram seus pedidos. Está tudo bem? Estou apenas um pouco fora do meu elemento, Laura admitiu. Lugares como esse não fazem parte da minha rotina normal. Qual é sua rotina normal, então? Ele perguntou, parecendo genuinamente curioso. Bem,
Laura começou. Geralmente envolve acordar tarde porque não tenho um emprego para ir. Passar o dia enviando currículos e fazendo trabalhos freelance quando consigo. E terminar com um jantar gourmet de macarrão instantâneo. Ela riu, sem humor. Não é exatamente glamouroso, mas é honesto. É honesto, Rafael disse. E a dignidade na luta. Você está tentando, se esforçando. Muitas pessoas simplesmente desistem. Às vezes sinto vontade de desistir, Laura confessou, especialmente quando recebo a 15ª rejeição seguida. Mas você não desiste, ele apontou. É isso que importa. A comida chegou e foi deliciosa. Conversaram sobre tudo e nada. Ele contou sobre sua semana caótica, sobre um negócio difícil que estava tentando fechar. Laura contou sobre suas tentativas de trabalhos freelance e sobre como estava começando a considerar outras áreas. Você já pensou em trabalhar para si mesma, Rafael? Perguntou. Abrir sua própria agência de marketing? Laura riu amargamente. Com que dinheiro? Iniciar um negócio requer capital, clientes, conexões. Eu não tenho nada disso. Você tem talento, ele insistiu, e determinação. O resto pode ser construído. Fácil para você dizer, Laura murmurou sem pensar, e imediatamente se arrependeu quando viu a expressão dele mudar. Você acha que foi fácil para mim? Ele perguntou, sua voz baixa. Não, desculpe, não foi isso que quis dizer. Natália, ele disse, e Laura notou que ele a chamou pelo nome errado, mas não o corrigiu. Quando assumi a empresa, ela estava com sérios problemas. Tínhamos dívidas, clientes insatisfeitos, funcionários dependendo de salários. Todos me diziam para fechar, mas eu não desisti. Trabalhei 20 horas por dia. Aprendi tudo o que pude. Fiz sacrifícios que você não pode imaginar. Me desculpe, Laura disse sinceramente. Você está certo. Eu estava sendo injusta. É só que às vezes parece que o mundo está contra mim. Ele estendeu a mão sobre a mesa e pegou a dela. Você não é inferior. Você é jovem, talentosa e está no começo da sua jornada. Eu tenho quase 10 anos a mais que você. Já passei pela parte difícil. Como você se mantinha motivado? Laura perguntou. Quando tudo parecia impossível. Ele pensou por um momento. Honestamente, raiva. Raiva de todos que disseram que eu ia falhar. Usei essa raiva como combustível. E agora? Laura perguntou. Ainda está com raiva? Não, ele disse, olhando diretamente para ela. Agora estou apenas cansado. Cansado de trabalhar sem parar, de sempre ter que provar algo. É por isso que momentos como esse são importantes para mim. Estar aqui com você, conversando sobre coisas reais, sem pretensões. É refrescante. Então, eu sou o seu escape da realidade? Laura brincou. Você é minha realidade. Ele corrigiu. Tudo o mais é o escape. Depois do jantar, Rafael sugeriu uma caminhada. Acabaram em um parque próximo, andando lentamente sob árvores, iluminadas por postes antigos. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Laura perguntou depois de alguns minutos de silêncio confortável. Claro. Por que você está solteiro? Ela perguntou. Um homem como você. Aposto que tem mulheres fazendo fila. Ele riu, mas não havia humor real nisso. Você superestima meu apelo, mas para responder sua pergunta, porque nunca encontrei alguém que quisesse estar comigo pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. O que você quer dizer? Já namorei algumas vezes, ele explicou, mas sempre chegava a um ponto em que percebia que elas não estavam interessadas em mim. Estavam interessadas no meu dinheiro, nas minhas conexões, no status. No momento em que percebia isso, terminava. Isso deve ser solitário, Laura disse suavemente. É, ele admitiu. Muito solitário. É por isso que quando te conheci,
Quando vi que você não tinha ideia de quem eu era naquela loja, fiquei intrigado. E quando você tentou recusar minha ajuda, soube que você era diferente. Então eu passei no teste, Laura brincou. Não é um teste, Laura, ele disse, parando e se virando para encará-la. É apenas esperança. Esperança de que talvez finalmente eu tenha encontrado alguém real. O coração dela estava batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Eu sou real, ela prometeu. Às vezes, real demais. Digo as coisas erradas, faço as escolhas erradas, mas sou genuína. Eu sei, ele disse, tocando o rosto dela gentilmente. É uma das coisas que mais gosto em você. Ele a beijou ali, sob as árvores do parque. E foi tão perfeito quanto o primeiro beijo. Talvez até melhor. Quando finalmente se separaram, ele descansou a testa na dela. Laura, ele murmurou, eu sei que acabamos de nos conhecer. Sei que isso provavelmente é muito rápido, mas eu estou me apaixonando por você. O coração dela parou, literalmente parou por um segundo. Começou. Você não precisa dizer nada de volta, ele disse rapidamente. Só queria que você soubesse. Queria ser honesto sobre o que estou sentindo. Rafael, Laura disse, pegando o rosto dele entre as mãos. Eu também estou me apaixonando por você. E isso me assusta porque não sei como isso vai funcionar. Somos tão diferentes porque queremos que dê, ele disse. Simplesmente. Não importa de onde viemos. O que importa é para onde vamos. E para onde vamos? Juntos, ele respondeu. Se você quiser, vamos juntos. Eu quero, Laura disse sem hesitar. Deus me ajude, mas eu quero. Na segunda-feira seguinte, Laura estava no meio de mais uma entrevista de emprego frustrada quando seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Normalmente ela não atenderia durante uma entrevista, mas algo a fez pedir licença e atender. Laura Mendes, uma voz feminina perguntou. Sim, sou eu. Aqui é Márcia Santos, da Momentum Creative. Conversamos sobre a vaga de assistente de marketing. O coração de Laura disparou. Sim, me lembro. Como vai? Bem, liguei para dizer que ficamos impressionados com seu portfólio e sua entrevista. Gostaríamos de oferecer a posição para você. Laura quase deixou o telefone cair. Sério, ela conseguiu dizer, nossa, obrigada. Quando eu começaria? Que tal? Segunda-feira da próxima semana. Podemos discutir os detalhes do contrato e salário então. Segunda-feira é perfeito, Laura disse, tentando não gritar de felicidade. Muito obrigada pela oportunidade. Quando desligou, estava tremendo de excitação. Ela tinha conseguido, finalmente, depois de meses de rejeições, ela tinha conseguido um emprego de verdade. Imediatamente ligou para Rafael. Laura, ele atendeu no segundo toque. Tá tudo bem? Eu consegui, ela exclamou. O emprego na Momentum. Eles me ligaram agora. Laura, isso é incrível, ele disse. E ela podia ouvir o sorriso genuíno na voz dele. Estou tão orgulhoso de você. Isso merece uma comemoração. Que tal jantar hoje à noite? Adoraria, ela disse. Mas então uma dúvida começou a se formar na mente dela. Uma dúvida pequena, mas persistente. Será que Rafael tinha algo a ver com isso? Ela tentou ignorar o pensamento. Afinal, Márcia tinha dito que ficaram impressionados com seu trabalho. Mas a dúvida continuou lá, roendo. Naquela noite, durante o jantar comemorativo, Laura finalmente reuniu coragem para perguntar. Rafael, ela disse, empurrando a comida no prato. Posso te perguntar uma coisa? Sempre. Você teve algo a ver com eu conseguir esse emprego? Ele ficou quieto por um momento. Tempo demais. Rafael?
Ela pressionou. Eu posso ter mencionado casualmente para Márcia que você era uma candidata promissora. Ele admitiu finalmente. O estômago de Laura afundou. O quê? Ela é cliente da minha empresa, ele explicou. Estávamos em uma reunião e o nome dela veio à tona. Eu só disse que você tinha feito uma boa impressão. Você prometeu que não ia interferir, Laura disse, sua voz ficando mais alta. Eu não interferi, ele protestou. Só dei uma recomendação. A decisão final foi toda dela, mas você usou sua influência. Laura acusou. Você não entende. Eu precisava fazer isso sozinha. Laura, você fez sozinha. Rafael insistiu. Seu trabalho é bom. Tudo o que fiz foi garantir que eles realmente olhassem para ele. Mas Laura já estava se levantando, pegando sua bolsa. Eu preciso ir, ela disse. Laura, espera. Não, Rafael. Eu preciso pensar. Ela saiu do restaurante, deixando-o sentado sozinho à mesa. Laura passou os dias seguintes em uma espiral de emoções. Raiva, tristeza, confusão, tudo misturado em um nó apertado no peito. Ela começou o emprego na segunda-feira, mas toda vez que recebia um elogio ou completava uma tarefa bem, uma voz na sua cabeça sussurrava: você só está aqui por causa dele. Rafael tentou ligar várias vezes. Mandou mensagens, mas Laura ignorou todas. Foi Isabela quem finalmente a confrontou. Você vai ficar escondida dele para sempre? Sua amiga perguntou na quinta-feira, quando se encontraram para um café. Ele mentiu para mim, Laura disse. Me deixou acreditar que conseguiu o emprego sozinha. Ele deu uma recomendação, Isabela corrigiu. Isso não é mentir. É networking. É como o mundo funciona, Laura. Mas eu não queria que funcionasse assim para mim. Por quê? Isabela perguntou. Sua voz suave, mas direta. Por que você está tão determinada a fazer tudo sozinha, que não pode aceitar um pouco de ajuda? Porque se eu aceito ajuda, como vou saber se sou boa o suficiente? Laura explodiu, lágrimas começando a cair. Como vou saber se mereço estar aqui? Laura, Isabela disse, pegando as mãos dela, olha para mim. Você acha que Rafael teria arriscado sua reputação profissional recomendando alguém incompetente? Laura ficou quieta. Ele te recomendou porque viu talento real. Isabela continuou. E você foi contratada porque esse talento foi confirmado no seu trabalho. A recomendação abriu a porta, mas você é quem está provando que merece estar lá. Você acha? Eu sei. Isabela disse firmemente. E sabe quem mais sabe? Você, no fundo, você sabe que é boa. Só precisa parar de ter tanto medo de acreditar nisso. Naquela noite, Laura finalmente respondeu às mensagens de Rafael. Podemos conversar? No seu apartamento, a resposta veio imediatamente. Sim, quando? Agora. Estou te esperando. Quando Laura chegou ao apartamento de Rafael, ele abriu a porta antes mesmo que ela tocasse a campainha. Parecia cansado, com olheiras escuras e o cabelo despenteado. Você parece horrível, Laura disse. Também senti sua falta. Ele respondeu com um sorriso fraco. Entraram e ficaram parados na sala, um de frente para o outro, nenhum sabendo como começar. Eu sinto muito, eles disseram ao mesmo tempo, e então riram, a tensão quebrando um pouco. Você primeiro, Rafael disse. Laura respirou fundo. Eu sinto muito por ter exagerado, por ter feito tudo sobre mim quando você estava apenas tentando ajudar. Eu tenho esse medo profundo de não ser boa o suficiente. E quando descobri sobre a recomendação, foi como se confirmasse todos os meus medos. Não confirma nada, Rafael disse suavemente. Laura, você é incrível. Talentosa, determinada, criativa, e eu deveria ter sido completamente honesto
desde o início. Deveria ter te contado sobre a recomendação antes. Foi errado da minha parte esconder isso. E eu deveria ter confiado mais em mim mesma, Laura admitiu. E em você? Então, vamos tentar de novo? Rafael perguntou, esperançoso. Com total honestidade dessa vez? Com total honestidade, Laura concordou. Ele se aproximou e a abraçou. Laura enterrou o rosto no peito dele, sentindo a tensão dos últimos dias finalmente se dissolver. Eu te amo, ela murmurou. Sei que é cedo e assustador, mas eu te amo. Eu também te amo, Rafael disse, beijando o topo da cabeça dela. E para o registro, vou tentar ser menos controlador, mas você tem que me ajudar. Me avise quando eu estiver ultrapassando limites. Combinado? Laura disse. E eu vou tentar ser menos orgulhosa. Vou tentar aceitar ajuda quando for oferecida genuinamente. Passaram o resto da noite conversando, estabelecendo limites, fazendo promessas. Não seria perfeito, eles sabiam. Ainda teriam brigas, desentendimentos, mas agora tinham uma base sólida de honestidade para construir. 6 meses se passaram como um borrão. Laura prosperou no trabalho, assumiu projetos maiores, ganhou a confiança de Márcia e estava até considerando pedir um aumento. Ela e Rafael encontraram um ritmo, jantares semanais que eram sagrados, sem trabalho, sem celulares, apenas eles dois. Fins de semana, ocasionais viajando. E muitas conversas honestas. Brigaram algumas vezes. Uma vez, porque Rafael reservou férias surpresa, sem consultar a agenda dela. Outra porque Laura se recusou teimosamente a Dixalô ajudar quando seu carro quebrou. Mas cada briga os tornou mais fortes. Laura conheceu a mãe de Rafael, uma mulher elegante que chorou quando se conheceram e sussurrou finalmente quando Rafael não estava ouvindo. Rafael conheceu a família de Laura, que ficou simultaneamente impressionada e intimidada por ele. Até que ele ajudou o pai de Laura a consertar uma torneira e ganhou aprovação instantânea. Foi em uma noite de quinta-feira, 6 meses e 3 semanas depois de se conhecerem, que tudo mudou novamente. Rafael a levou para jantar em um restaurante novo, não tão elegante quanto aqueles primeiros, mas aconchegante e especial. Depois do jantar, eles foram caminhar ao longo do rio. Era uma noite fresca de agosto, com a cidade brilhando ao redor deles. Laura, Rafael disse de repente, parando. Sim, ele pegou as mãos dela. E havia algo diferente em seus olhos. Nervosismo, esperança. Esses últimos meses foram os melhores da minha vida. Ele começou. Você me fez rir quando pensei que tinha esquecido como me fez querer ser uma pessoa melhor. Me fez acreditar que talvez, apenas talvez, eu mereça algo bom. Rafael, você merece. Deixa eu terminar. Ele interrompeu gentilmente. Eu sei que é cedo. Sei que ainda temos muito a aprender um sobre o outro. Mas também sei que quero passar o resto da minha vida aprendendo. Quero acordar ao seu lado todos os dias. Quero construir uma vida juntos. E então, para completa surpresa de Laura, ele se ajoelhou. Tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Laura Mendes, ele disse, abrindo a caixa para revelar um anel simples, mas lindo. Você quer se casar comigo? Laura ficou sem ar, literalmente sem ar. Eu, Rafael. Isso é muito rápido, ele completou, ainda ajoelhado. Eu sei, e se você disser que quer esperar, vou entender completamente. Podemos ter um noivado longo, ou você pode simplesmente guardar o anel e decidir quando estiver pronta. Não há pressão. Eu só sim. Laura interrompeu. Ele piscou. Sim, sim, eu quero me casar com você, ela disse, rindo e chorando ao mesmo tempo. Você está certo. É rápido e meio louco, mas também é certo. Você é certo.
Então sim. Rafael se levantou e a girou no ar, ambos rindo como loucos. Quando ele finalmente a colocou no chão, colocou um anel no dedo dela, encaixou perfeitamente. Como você sabia o tamanho? Laura perguntou. Pedi ajuda para Camila. Ele admitiu. Ela é boa em guardar segredos. Aquela traidora, Laura disse com afeto. Voltaram para o apartamento de Rafael naquela noite, noivos. A palavra ainda parecia estranha, surreal. Ainda não acredito que isso está acontecendo, Laura disse, deitada no sofá dele, admirando o anel. Arrepende-se? Rafael perguntou, preocupado. De jeito nenhum, ela disse firmemente. Estou com medo? Sim, mas também estou mais feliz do que já estive. É uma combinação estranha. Bem-vinda ao amor, Rafael disse, beijando sua testa. Claro que não foi tudo perfeito depois disso. A notícia do noivado causou alvoroço. A família de Laura ficou feliz, mas preocupada menos. Estava indo rápido demais? A mãe de Rafael estava extasiada e imediatamente começou a planejar um casamento gigantesco. Mãe, Rafael disse pacientemente, deixa Laura decidir como ela quer o casamento. Eu só quero que seja perfeito. Ela protestou. Será perfeito, Laura garantiu. Mas vamos fazer do nosso jeito, ok? No trabalho, Laura começou a ouvir sussurros. Claro que ela conseguiu uma promoção. Vai casar com Rafael Cardoso. Aposto que ela nem precisa mais trabalhar. Doeu, muito, mas Laura estava aprendendo a não deixar que a opinião dos outros definisse seu valor. Até que um dia Márcia a chamou em sua sala. Laura, precisamos conversar, ela disse. Seu rosto sério, o estômago de Laura afundou. Sobre o quê? Sobre as fofocas. Márcia disse diretamente. Ouvi o que estão dizendo sobre você e Rafael. Eu posso explicar. Não precisa. Márcia interrompeu. Porque aqui está a verdade. Você foi contratada porque seu trabalho era bom. Sim, Rafael te recomendou. E sim, isso me fez olhar seu portfólio com mais atenção. Mas, Laura, nos últimos 6 meses, você provou repetidamente que merece estar aqui. Ela empurrou uma pasta através da mesa. Estou te oferecendo uma promoção, não porque você vai casar com Rafael Cardoso, mas porque você é talentosa, trabalhadora e exatamente o tipo de profissional que quero na minha equipe. Laura abriu a pasta. A nova posição era de coordenadora de marketing, com um aumento salarial substancial. Márcia, eu não sei o que dizer. Diga que aceita, Márcia disse com um sorriso, e que vai parar de duvidar de si mesma. Laura aceitou. E quando contou para Rafael naquela noite, ele não ficou surpreso. Eu sabia que você conseguiria, ele disse simplesmente. Sem sua ajuda, dessa vez, Laura apontou. Nunca precisou da minha ajuda, Rafael corrigiu. Só precisava de uma chance. E você transformou essa chance em algo incrível. Eles decidiram por um casamento pequeno, apenas família e amigos próximos, em um jardim lindo nos arredores da cidade. Laura usou um vestido simples, mas elegante. Não tão caro quanto o vestido azul que Rafael tinha comprado para ela, esse ela tinha escolhido e pagado com seu próprio dinheiro. Isso significou tudo quando ela caminhou até o altar, guiada por seu pai, e viu Rafael esperando com lágrimas nos olhos. Soube que tinha feito a escolha certa. Você está linda, ele sussurrou quando ela chegou ao seu lado. Você não está mal também, ela sussurrou de volta. A cerimônia foi curta, mas significativa. Eles escreveram seus próprios votos. Laura, Rafael, começou, sua voz tremendo levemente. Você entrou na minha vida em um momento em que eu tinha perdido a esperança de encontrar algo real. Me ensinou que aceitar ajuda não é fraqueza e que amar alguém significa confiar neles, não controlá-los. Prometo passar o resto da minha vida sendo seu parceiro, não seu salvador, seu igual, não seu benfeitor. E prometo sempre
sempre te vê por quem você realmente é. Laura estava chorando abertamente agora. Rafael, ela disse, sua voz quebrando, você me ensinou que orgulho e independência não significam fazer tudo sozinha. Me ensinou que, às vezes, aceitar uma mão estendida não te torna fraca, menos te torna humana. Prometo passar o resto da minha vida construindo algo real com você. Não um conto de fadas, mas algo melhor. Uma parceria verdadeira, honesta e imperfeita. E prometo sempre lutar ao seu lado, nunca contra você. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, e Rafael a beijou, foi como se o mundo inteiro parasse. Na recepção, durante a dança dos noivos, Laura descansou a cabeça no ombro de Rafael. Lembra daquela boutique? Ela perguntou suavemente. Como eu poderia esquecer? Rafael disse. Foi onde tudo começou. Não, Laura corrigiu. Foi onde eu aprendi a aceitar bondade. Mas o verdadeiro começo foi quando aprendi a aceitar amor, seu amor. E quando foi isso? Agora, Laura disse, olhando em seus olhos. Cada dia, sempre. 2 anos se passaram desde o casamento. Laura e Rafael se mudaram para um apartamento novo, não tão grande quanto o dele original, não tão pequeno quanto o dela original. Algo no meio. Algo deles. Laura abriu sua própria pequena agência de marketing, com 3 funcionários e uma lista crescente de clientes. Rafael continuou com sua empresa, mas agora trabalhava menos horas e viajava mais. Eles ainda brigavam ocasionalmente. Laura ainda tinha que lembrar Rafael de não tentar resolver todos os seus problemas. Rafael ainda tinha que lembrar Laura de que pedir ajuda não era admitir derrota. Mas eles eram felizes, genuinamente, imperfeita e completamente felizes. Uma noite, Laura estava organizando o armário quando encontrou aquele vestido azul, o vestido que Rafael tinha comprado para ela há mais de 2 anos. Rafael, ela chamou. Lembra disso? Ele apareceu na porta, sorrindo ao ver o vestido. Como eu poderia esquecer? Foi quando conheci a mulher mais teimosa do mundo. Ei, Laura protestou, jogando uma almofada nele. É um elogio, ele disse, rindo. Sua teimosia é uma das coisas que mais amo em você. Laura olhou para o vestido, depois para Rafael, depois para o anel no seu dedo. Sabe, ela disse pensativamente, eu costumava pensar que aquele dia na boutique foi quando minha vida mudou. Quando você apareceu e pagou pelo vestido. E não foi? Não, Laura disse. Minha vida mudou quando decidi acreditar que eu merecia coisas boas. Quando decidi que aceitar bondade não me tornava fraca. Quando decidi te amar apesar de todos os meus medos. Rafael cruzou o quarto e a abraçou. Eu não poderia ter dito melhor, ele murmurou. E ali, na casa que construíram juntos, com todas as suas imperfeições e compromissos e amor genuíno, Laura finalmente entendeu. Não era sobre o vestido, nunca tinha sido. Era sobre 2 pessoas imperfeitas que se encontraram no momento certo. Aprenderam a confiar apesar de seus medos e escolheram construir algo real juntos. E isso, Laura percebeu, era o conto de fadas mais verdadeiro de todos. E essa é a história de Laura e Rafael, uma história sobre orgulho e humildade, sobre independência e interdependência, sobre aprender que às vezes aceitar ajuda não te torna fraco, te torna humano. A verdadeira lição aqui: não há vergonha em aceitar uma mão estendida. Não há fraqueza em admitir que você não pode fazer tudo sozinho. O verdadeiro poder está em reconhecer quando precisa de apoio e ter a coragem de aceitá-lo, sem perder quem você é. Laura não se tornou menos capaz, porque Rafael a ajudou.
Ela se tornou mais completa porque aprendeu que força verdadeira não vem de fazer tudo sozinha, mas de ter discernimento para saber quando aceitar ajuda e quando lutar suas próprias batalhas. E Rafael, ele aprendeu que amar alguém não significa resolver todos os seus problemas ou protegê-los de todas as dificuldades. Significa estar ao lado deles, enquanto enfrentam seus próprios desafios, oferecendo apoio quando solicitado, mas respeitando sua autonomia. No final, todos nós precisamos de vestidos azuis em nossas vidas. Aqueles momentos de bondade inesperada, aquelas mãos estendidas, aquelas oportunidades que surgem quando menos esperamos. E ter a sabedoria e humildade para aceitar esses presentes, mantendo ao mesmo tempo nossa essência e determinação, é a verdadeira marca de maturidade e força. Então, seja gentil consigo mesmo. Aceitar ajuda não te torna menos capaz, apenas torna sua jornada um pouco mais leve. E às vezes, permitir que alguém te ame e te apoie é o ato mais corajoso de todos. Se essa história tocou seu coração, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Porque todos nós merecemos acreditar que somos dignos de amor, de bondade e de segundas chances. Até a próxima história. E lembre-se, você é mais forte do que pensa, mais capaz do que imagina e definitivamente merece todas as coisas boas que a vida tem a oferecer. Um abraço e até breve.